Olá para vocês, eu sou a Erika Lima. Hoje no Convergente a gente recebe aqui a primeira suplente, né, nesse pleito de 2022, com Arthur Vigílio caminhando, Maria do Carmo, a FAMetro. E aí a gente vai entender como é que já está esse processo, já, né, sair um pouco da FAMetro, porque já houve a convenção, né? Eu já estou afastada das minhas atividades na FAMetro. Então, assim, agora eu estou 100% dedicada à campanha. E quando a gente fala, a gente já estava caminhando aqui para falar um pouquinho da FAMetro, para entrar na campanha, já agradeço que você está aqui conosco, mas a FAMetro ela vai aniversariar em setembro, né? Sim, isso aí eu vou participar, porque são os 20 anos de FAMetro, vamos fazer uma grande festa. Já estamos aí na fase de levantamento de toda essa caminhada. Para nós é assim, motivo de muito orgulho. No Brasil, menos de 10% das empresas chegam a ter 20 anos, famílias empresárias mais ainda. Então, assim, para nós realmente um motivo de celebração. Ao mesmo tempo, é a hora que a gente arregaça as mangas e prepara os próximos 20. Nós já estamos preparados para os próximos 20 anos. Então, é só um pequeno intervalo para celebrar e tocar o barco. A gente sabe que quando se fala em uma empresa que tem 20 anos, então ela é consolidada, ela faz parte já da história, da trajetória do Estado do Amazonas, e a gente vai acompanhando também que teve muitas mudanças ao longo desses anos, né? A FAMetro ela cresceu demais. Hoje ela tem o curso de medicina, né? Aí já está caminhando para uma mega estrutura para o curso de turismo, que a gente está falando muito de Zona Franca de Manaus. A gente sabe que você traz essa bandeira do empreendedorismo, né? De novas vertentes econômicas para potencializar, principalmente que o desemprego está muito grande. Fala um pouco sobre esses projetos da FAMetro. Então, a FAMetro, 20 anos parece assim muito, mas não é. Principalmente no Brasil, que o cenário é sempre muito incerto. Mas nós temos esse cuidado de preparar de uma forma muito profissional a nossa caminhada. Então, como eu falei, os próximos 20 anos já estão aí no radar. Hoje nós estamos em plena expansão física das nossas instalações, estamos avançando para outros estados. Os cursos de medicina estão chegando, nós já temos aí a previsão de curso de medicina em Parintins. E, então, assim, a FAMetro está investindo maciçamente em si mesma, no crescimento das suas obras, no crescimento da sua estrutura, dos seus cursos. De qualquer forma, enfim, eu acho que a gente que trabalha com o pé no chão sabe que não pode vacilar, Sim, né? Então, verdade. assim, a gente tem uma preocupação muito grande de manter o time não só motivado, mas ciente de todos os nossos avanços e, claro, das nossas dificuldades, porque, como é uma empresa privada, os recursos vêm dos alunos, são escassos e, portanto, exige assim um esforço para que a gente tenha sempre atenção e cuidado com aquilo que a gente faz. O desemprego está muito grande, né? Eu lembro que na primeira entrevista que você concedeu, você falou um pouco das motivações de por que você, né, se colocou em um pleito como esse. Você com uma grande experiência no âmbito de gestão, na educação, tem uma família que já é conhecida no estado do Amazonas e já tem também políticos. Mas eu gostaria que você pudesse reforçar, porque a gente passou agora de convenção e agora oficialmente você é primeira suplente. Isso, então, a política realmente, a motivação foi tentar fazer algo aqui no Amazonas, a exemplo do que a gente fez com a FAMetro, só que numa escala muito maior. O político ele tem uma influência decisiva na dinâmica das sociedades, então, assim, para nós isso foi o fator que nos moveu a ingressar na política partidária. Esse projeto nosso tem, inclusive, como objetivo buscar formas de trazer para o nosso Estado outras matrizes econômicas que ajudem na empregabilidade. Hoje, a FAMetro ela investe pesado no ensino aliado ao empreendedorismo. Então, a gente desenvolve no aluno a vocação e o desejo de empreender, porque o brasileiro ele tem essa vocação, mas para empreender você precisa ter
ferramentas adequadas para poder dar certo. Então, a gente faz isso. Mas isso não é suficiente. Não adianta nada eu ter um empreendedor na rua e não ter políticas que o ajudem, como microcrédito ou mesmo crédito, enfim. Então, assim, politicamente, eu penso que a gente pode contribuir, e muito, porque você leva uma visão profissional para a política, né? E deixa de fazer aquela política meramente assistencialista, o que não é ruim, porque o brasileiro realmente precisa, já que mais da metade da população vive em uma linha de pobreza. Isso é muito grave. Aqui no Amazonas, nós temos uma diferença de receita de economia assim gritante. Existem famílias que sobrevivem com um salário mínimo. Isso é uma coisa inadmissível. Então, realmente, a gente precisa arregaçar as mangas e melhorar, porque melhora para todo mundo. Não é para mim, não é para você, é para todos. Uma sociedade que é mais igualitária, ela é boa para todo mundo. Então, assim, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas eu creio que com o Arthur no Senado e a minha visão mais localizada aqui na cidade e no interior, porque a gente tem unidades no interior, eu acho que nós vamos conseguir contribuir bastante. Então, foi isso que me motivou também estar ao lado do Arthur. É realmente um privilégio, porque ele é um político, vamos dizer assim, de excelência, né? Existem políticos e políticos. E a gente tem que engrandecer a política. Eu acho que ele é um nome forte, nome certo, respeitado nacionalmente. E tem sido assim um mestre para mim, que sou uma aprendiz na arte da política. Mas, como eu sempre digo, eu sou boa aluna, eu aprendo rápido. Olha, inclusive coloca isso como título aí na matéria. Gente, essa entrevista ela vai sair com uma matéria também, vai subir em todas as nossas redes sociais, né, nossas plataformas. E aí uma coisa que eu fui acompanhando, né, o Convergente, ele vai acompanhando todos os políticos e a senhora já foi para vários municípios, inclusive, né, Parintins, a gente vê as suas caminhadas também já nos bairros de Manaus. Fala um pouco dessa experiência, né, de sair de gestão, estar dentro de uma empresa, que eu sei que você também tem aquele contato com os alunos, com os próprios colaboradores, né, cada um na sua realidade. Mas agora você está indo junto à população. O que você bate com aquilo que você imaginava? Como é que é a sua compreensão hoje de mundo a partir dessas experiências que você está tendo? Então, eu até diria que ratifica a minha intuição. Antes eu intuía, como você falou, por tudo que a gente vivencia dentro da instituição com os nossos alunos. A gente sabe que existem alunos que realmente fazem um sacrifício grande para estar na universidade, e a gente valoriza isso. E sempre está assim ensinando a eles que não é só o diploma. Quando eu falo só o diploma é o papel. Não, mas o conhecimento que está por trás do diploma. Então, a instituição é muito séria nisso. A gente procura passar para os alunos conteúdos que vão realmente permitir que ele alce os voos que a gente quer. Mas visitar as comunidades foi assim, muito impactante, de fato, porque você vê ao vivo aquilo que você imaginava. E é muito triste a gente ver e chegar à conclusão de que ainda há muito a fazer. E por que não se faz? Porque está sempre no futuro, né? Vou fazer promessas. Não, eu acho que o ideal é que cada político, de 4 em 4 anos, preste conta do que fez, mostre o que fez, e daí a comunidade dá o aval para que ele ou prossiga ou se retire. Então, eu digo isso, tenho dito nas minhas caminhadas, que a gente tem um papel quase didático para o povo, porque algumas pessoas menosprezam a capacidade de entendimento das pessoas, mas elas entendem. Eu sei bem disso porque eu sou professora e sou, vamos dizer assim, muito didática na arte de transmitir. E eu tenho transmitido isso. O que ele pode fazer por ele nesse momento? Qual é
o benefício dele ter o voto, esse instrumento valioso e tão precioso que não pode ser vendido por qualquer bolsa, por qualquer mero auxílio. A importância dele ver o que a corrupção faz com ele, que às vezes ele acha assim, desviou, mas desviou, ele acha que o dinheiro que desviou não é dele, porque ele não tem essa dimensão. Então, mostrar para ele que o dinheiro, sim, vem do bolso dele e que realmente ele é mais perverso com as pessoas que precisam. Porque a pessoa que tem um nível econômico alto, ele fica fora desse padrão de alcance de onde a corrupção lesa, né? Porque a corrupção ela faz falta na escola, ela faz falta na saúde, coisas que a pessoa que tem uma condição econômica mais alta, ele não percebe que ele tem um plano de saúde, ele tem acesso à rede privada. Então, assim, as pessoas que mais sofrem são justamente as vítimas e as reféns dessa política que desvia recursos da saúde, desvia recursos da educação. Então, eu tenho me empenhado nisso. E eu falo que toda caminhada de 1000 passos começa com o primeiro. A gente está começando. Eu acho, como eu já falei, que eu não podia estar em melhor companhia. O Arthur realmente é um candidato ao Senado que vai dignificar de novo o nome do Senado amazonense. Ele já fez isso. E, então, assim, eu estou bem animada com essa perspectiva. Vamos falar agora do momento da convenção, né? Esse processo. Já foi registrada a candidatura do Arthur, né? Você como primeira suplente, já está o registro ou ainda está em tramitação? Eu acredito que já foi feito o registro, não sei se já está, né? Que essa parte aí fica com Sim. A direção do partido, mas eu acredito que sim, já foi registrado, a gente já mandou os documentos, então agora estamos aguardando só aí o registro oficial. E aí, quando eu fico pensando sobre a questão da possibilidade, né, que a gente vê as pesquisas, né? As pesquisas, ao longo do que a gente está fazendo esse monitoramento, é um retrato, né, gente, daquele momento. E as pesquisas vêm mostrando, né, o ex, né, senador, foi prefeito de Manaus, com um número, né, bastante à frente, né, do candidato Omar Aziz. A gente vê que na capital também ele está bem, agora a gente está dentro de um pleito, né? E aí você veio com essa força, né? Um nome sendo mulher, indicada como primeira suplente. E aí a gente está falando agora de chão, de estratégia, né? Como é que vocês estão pensando e como é que está o alinhamento de vocês em termos de projetos, propostas? Olha, nós temos assim uma convergência de interesses, realmente. Até aqui a gente tem trabalhado porque temos os mesmos objetivos. Eu penso que esse é o mandato do Arthur, a coroação, né, de uma carreira vitoriosa na política, que tem um histórico aí desde a época do pai dele, do avô. Então, você ter a responsabilidade com esse legado é muito importante. Eu penso que o Arthur tem isso. Então, assim, para mim, tem sido, até aqui, tudo muito tranquilo, porque a gente tem realmente essa igualdade de pensamento. Queremos o melhor para o povo do Amazonas. Eu acho que o povo do Amazonas reconhece isso no Arthur. E é muito gratificante, nessa caminhada, você ver que ele é uma pessoa, de fato, querida. Hoje em dia, o político que não consegue andar na rua, ele tem que ficar de orelha em pé, né? Por quê? Porque significa que, se ele é rejeitado pelo povo, para quem é, afinal, todo esse trabalho que a gente faz, né, se diz que tudo é pelo povo, a Constituição fala isso, né, tudo é exercido em nome do povo. Quem é o povo? O povo que está nas ruas, o povo que está clamando aí pelas mudanças, pelos nomes que o representem. Então, eu creio que nessas caminhadas a gente tem sentido esse apoio que se expressa em números. Eu acredito que ele vai ter uma eleição consagradora, não só aqui na capital, mas também no interior, porque, ao contrário do que a gente pensa, o povo do interior do estado do Amazonas é muito crítico, nós sabemos disso, até porque a FAMETRO está presente hoje em 23 municípios, caminhando aí para 25 do interior.
6 faculdades próprias, né? Parintins, Tefé, Coari, Manacapuru, Itacoatiara, Itabatinga, com vários cursos. Então, eu já estou nessa caminhada aí de interior há um tempo. Então, eu acredito que vai ser realmente o ápice de uma carreira vitoriosa. Não podia ser diferente. Eu penso que isso será para ele realmente a constatação de que ele esteve sempre fazendo o que era certo. Aí vocês também, né, estão numa mesma legenda, apoiando para governo, né, o Amazonino Mendes. E a senhora assistiu o debate? Eu assisti. O que a senhora achou? Então, eu penso que realmente o melhor candidato é ainda o amazonino. Eu acho que alguns, embora mais jovens, não têm propostas. A gente precisa ter em mente que o executivo é um cargo que exige uma cabeça voltada para a gestão, tem que ter competências e habilidades diferentes do legislativo e que precisa, sobretudo, mostrar, né, que há uma boa, vamos dizer assim, um currículo mostra que a pessoa já teve um trabalho. Pense que o Amazonas tem tudo aí para ter um grande governador no futuro, um dia, que coloque o Estado na posição que ele merece. O Amazonas ele deveria estar, no mínimo, entre os 10 maiores estados da federação. E eu falo maiores não em tamanho, porque o Amazonas é o primeiro, mas em desenvolvimento. Desenvolvimento humano. E hoje a gente está, né, em 25º, o que mostra que o dinheiro não vai para onde deve. Então, assim, é uma eleição que a gente precisa avaliar, pesar. Eu não diria que... Eu fiquei assim, bastante decepcionada com alguns, não tanto com outros. O atual governador não foi. Então, assim, eu acho que não mostra um certo desprezo e desrespeito pelo povo que elege, se a estratégia de marketing muito mal feita, porque eu penso que o gestor público ele tem que colocar a cara, mostrar, não ter medo, comparecer a debates, enfim, se esconder não é a solução. E assim a gente caminha, né? Eu até fiz uma crítica para um candidato que ele falou de turismo e ele mencionou que o Amazonas é tão quente, Manaus é quente, a pessoa vem e não volta. Oh, meu Deus, é triste, viu? Não vou mais nem comentar. Eu acho que isso é tão desnecessário fazer comentários. Enfim. Pensando agora, falando sobre uma temática que é muito importante, né? Principalmente quando a gente fala sobre esse momento de concorrer à eleição para cargo de senador, que é a Zona Franca de Manaus. É um tema bastante que sempre está em pauta. A gente historicamente fica sempre nessa situação de se manter, mesmo que ela tenha a legalidade constitucional já garantida. Hoje até teve uma decisão. E aí falar agora sobre o viés, né? Outra linha de econômica também, não que a gente não vá ter, né? Outras matrizes. Bora falar um pouco sobre isso? Então, ontem até a gente falava sobre isso, porque o Arthur ele tem um projeto que ele vai retomar de mudar, né, de não chamar mais de Zona Franca de Manaus, porque realmente ele fala até que o nome é pejorativo, zona e franca, fica parecendo que é uma coisa, assim, uma benesse, que não é. Então, ele quer retomar um projeto que ele teve e que, porque acabou o mandato, não pôde concluir, que é transformar no polo industrial da Amazônia brasileira, né, um polo industrial de fato, que é, claro, com as isenções, com os recursos necessários. Agora, independente disso, existem várias matrizes econômicas que podem e devem ser exploradas no Estado. Isso daí já até passou do tempo de se fazer. Isso é falta de política pública mesmo, é falta de empenho político. O turismo é uma delas. Hoje não se pode desprezar turismo. Não tem como.
Os grandes países, aliás, países como a África do Sul, ela se reergueu às custas do turismo. E você vê, por exemplo, países que são milenares, de tradição milenar, fechados, como a Tailândia, que se abriu ao turismo e virou realmente uma fonte de riqueza para o seu povo. A Tailândia é muito impressionante para quem visita, né, e vê o que o turismo tem feito para ela. Bom, a gente é só abrir as revistas de turismo e ver. Mas existem outros casos, como, por exemplo, a Nova Zelândia, que é um país quase do tamanho do estado do Amazonas, porque nós somos um estado gigante, né? A Nova Zelândia, ela é um arquipélago aí com ilhotas, que tem 5 milhões de habitantes e um PIB de 198 bilhões de dólares. Um PIB per capita de 40, olha só que coisa, 40 mil dólares. Pô, né? Então, assim, e vive do turismo praticamente, se não de extrativismo. Então, assim, tem algo de errado, né? Os índices de educação, o IDH da Nova Zelândia, coloca ela entre os maiores países do mundo, salvo engano, 17º, 15º. Eu gosto de trabalhar olhando números, porque é aquela história, contra fatos não há argumentos. Você fala assim, eu estou muito bem, mostra os números, mostra. É igual uma pessoa dizer assim, eu estou no peso ideal, mostra o que a balança está falando, o que as medidas estão falando, o IMC. Gente, a gente não pode se enganar. Se você faz um check-up, você olha o quê? Os números do teu exame, para ver se você está ou não saudável. Não tem mistério. Então, assim, é no Amazonas, esse negócio de, o Amazonas cresceu, mas cresceu como? Para onde? Para baixo? Então, assim, chega até a ser irônico alguém usar esse tipo de propaganda na época da eleição. Então, eu tenho, assim, realmente criticado, não são críticas pessoais, eu acho que quando você usa críticas pessoais, ataques pessoais, é muita baixeza, é muita falta de argumento, já mostra o despreparo das pessoas para aquilo que elas estão se propondo. Então, propostas, números para mostrar o que fez. Eu sou o senador, eu fiz isso. Mostre para o seu povo, porque, veja bem, o senador ele é do Estado, ele é representante do Estado. Mostre o que você fez. Né? O que eu fiz? Mostra por escrito, preste contas. É isso que o político tem que fazer. Não fazer assistencialismo pessoal, não fazer, eu digo, tertúlia, né? Fazer aquela conversinha boba, todo ano apresenta o que não fez. Eu vou fazer. Por isso que o Brasil ainda é o país do futuro, mas a gente vai mudando. Eu creio que a gente está mudando e vai mudar mais ainda. E outra, aqui o agro é uma realidade, não só para o Brasil, que deu uma guinada, e por que não termos? Aliás, foi a pergunta, alguém perguntou no debate, Sim. O que se pode fazer pelo... Muito, muito. Agora precisa de ter um executivo que tenha vontade política para fazer, que fomente, que traga fomento para o Estado, crédito, financiamento. Tente conseguir o apoio de AFEAM, BASA, você não consegue. Só consegue quem tem um padrinho político. O cidadão comum não tem acesso a crédito. Então, foi isso que fez o agronegócio crescer. Hoje, no estado de São Paulo, que é um estado riquíssimo, aqui ao lado, né, Rondônia, que tem pessoas com disposição também, e nós aqui caminhamos engateando na piscicultura, no agro, não temos projetos, vivemos de doação de equipamentos agrícolas de eleição em eleição, e assim caminha mal a nossa Amazônia, né, o nosso Amazonas. Quando a gente fala agora em apoio também, né, para a eleição, para a candidatura presidencial, como é que está alinhado, né, você e o senador Arthur? Eu penso que ele tem a posição correta. Não importa o presidente, importa o Amazonas. Então, qualquer que seja o presidente, se prejudicar o Amazonas, ele vai se manifestar contra. Se for a favor, vai ter o apoio. Então, tem que ser assim. Eu penso que ninguém pode brigar por ideologia política depois de eleito.
Depois de eleito, tem que ser o povo e o Estado a nortear as suas ações. Esses, vamos dizer assim, apoios que você dá para este ou aquele candidato tem que estar necessariamente ligado ao benefício que o Estado tem, não pessoas, ao Estado, ao povo. Então, nesse sentido, a gente caminha com aquele que for bom para o Estado e que o povo, né, sinta esse apoio de forma concreta. A gente aqui vai caminhando já quase para finalizar nossa entrevista, mas é importante que durante esse pleito as pessoas elas conheçam, né, quem está colocando o seu nome. Você está como primeira suplente do Arthur Vigílio Neto, que está concorrendo para o cargo de Senado. E a gente já tem 245 pessoas acompanhando a gente ao vivo. Você pode mandar aqui uma mensagem, né, para a senhora Maria do Carmo, mandar alguma pergunta, procurar saber um pouco mais sobre o perfil dos candidatos, né, que estão nesse pleito concorrendo. Ela aqui, reforçando, é a primeira suplente, né, do candidato Arthur Vigílio Neto, que está concorrendo para o Senado. E aí, quando a gente vai conversando, eu lembro que, acompanhando muito das suas entrevistas que a senhora vem fazendo, de algumas matérias que vem surgindo, aí vai criando uma biografia, né? E a senhora é bastante franca, quando a senhora vai dialogando, vai falando, fala de uma forma muito didática, né? É muito bom lhe ouvir. E a senhora é mulher. Sim. Tem no seu histórico, né, uma bisavó indígena. Sim, né? É do Amazonas. Isso. Fala um pouco para a gente como é que é ser mulher, ser do norte. Então, olha, eu penso que eu fui cercada por mulheres fortes. A minha mãe era uma mulher forte. E dona de casa, porque às vezes a gente tem a falsa ideia de que precisa estar em cargos de executivo para ser uma mulher poderosa. Não, acho que uma mulher pode ser poderosa dentro da sua casa. Quando ela cria seus filhos, quando ela educa eles, quando ela cuida da casa para que o marido trabalhe, sem essas neuras de, eu sou... Não, eu não levanto bandeiras. Isso eu faço questão de dizer. Às vezes as pessoas me perguntam, por que mulher não vota em mulher? E hoje nós somos 53% do eleitorado, né, registrado agora. Por que mulher não vota em mulher? Eu penso que é uma questão de confiança, não basta ser mulher, tem que ser competente, mostrar que está ali em sintonia com o pensamento das mulheres. E, frequentemente, a gente se desaponta com as mulheres que são eleitas. Algumas vezes, elas realmente decepcionam. Então, isso faz com que a gente vote, não porque é homem ou mulher, mas porque você se identifica com as propostas do candidato. Então, a gente não pode pensar que vai eleger uma mulher governadora porque ela é mulher. Não, isso não existe. Né? Você vota porque ela vai mostrar que ela tem competências e habilidades para aquele cargo. Eu até vi um jornalista, ele fez uma questão que agora, né, virou até um pouquinho moda nessa eleição, todo mundo tem suplente, tem vice, né? Virou assim. Não é tão discutida a questão do papel do suplente e do vice, né? Então, não é para botar a mulher, olha, eu estou com uma mulher aqui, é a minha bandeira. Não. Gente, eu até me sinto mal, né? Graças a Deus eu sei que o meu caso não é esse, definitivamente, até porque eu não me presto a esse tipo de papel. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não nasci para ser coadjuvante, eu sou protagonista. Então, assim, não vou entrar para fazer figuração. A gente vota porque acredita nas propostas, se identifica com as pessoas, e a grande maioria das mulheres que trabalham, elas têm essa identidade, essa visão crítica. Então, elas sabem quando elas estão diante de figuração. O jornalista até falou, é como você decidir se vai votar na Anitta ou na Margaret Thatcher. Não criticando a Anitta, mas cada um no seu métier. Ela é uma ótima cantora, como política, ela precisa de mais embasamento. Você não pode estar dando opinião onde você não tem senso crítico. Então, assim, precisa um pouco de cuidado, critério para isso. Eu acredito que as mulheres lentamente vão começar a, vamos dizer assim, invadir a praia dos homens, porque é o momento certo, e é cíclico, é fenômeno histórico mesmo, sempre há.
Nós já fomos um dia, as famílias originárias, elas tinham nas matriarcas o centro. Depois vêm os homens, então isso é cíclico. Agora, com certeza, caminhamos para a hora das mulheres. Elas estão cada vez mais se destacando, são maioria nas universidades. A gente tem convivido cada vez com mais frequência em mulheres nos mais diversos segmentos. Não será assim diferente na política. E vai chegar um dia que os homens também... É uma questão de cansaço, né? Eles vão deixar um pouquinho na mão das mulheres, enfim. Gente, sem guerra. Eu acho que todo mundo tem que pensar em não levantar bandeiras de nada. Eu acho que quando você mostra o que veio, não precisa... eu sou como... a minha avó era a minha bisavó, na verdade, era uma índia macuxi. Mas isso daí não faz de mim uma pessoa... eu vou reivindicar algo por isso. Não. Eu acho que a trajetória da gente, a história da gente, ela se reescreve todos os dias. E se escreve mais por valores, por compromissos, por bandeiras com a ética, com conhecimento. Eu acho fantástico. A coisa que mais eu admiro é a pessoa que ela se esforça para conhecer, seja em qual área ela milite. Né? Então, aquela enfermeira que é top na área dela, o profissional da gastronomia que é o top na área dele. Ter essa visão de si mesmo é você valorizar realmente aos olhos de Deus aquilo que Ele te deu, o talento, seja lá para o que for. Eu, por exemplo, adoraria tocar um instrumento, mas eu não tenho vocação. Então, para que eu vou me preocupar de fazer algo que eu não tenho, vamos dizer assim, o dom? Né? Mas eu aplaudo e valorizo aquele que tem. E ajudo aqueles que têm o talento, mas não têm a ferramenta para chegar lá. Eu acho que esse é o nosso papel dentro da universidade. E temos cumprido essa missão, graças a Deus, com sucesso. Para a gente ir encerrando, a gente vai fazer uma jogadinha aqui com algumas frases de filósofos, né? Para entender um pouco quem é a Maria do Carmo, que está conversando com a gente aqui. Como pessoa, como mulher, né? E toda a sua trajetória. Quando a gente fala assim, os fins justificam os meios. Eu acho que não. Eu acho que os meios justificam os fins. Os fins, quando a gente usa esse tipo de frase, você está querendo dizer que você mataria sua mãe para conseguir alguma coisa? Não. Eu acho que nem sempre os fins justificam os meios. Essa é uma frase que as pessoas hoje utilizam com muita frequência da forma errada. Né? Eu acho que os meios é que vão justificar os fins. Ser temido ou ser amado? Amado, sem dúvida. Eu acho que quem é amado conquista outras coisas, como, por exemplo, o respeito, que, aliás, é o mote da campanha do Arthur. Respeito é algo que você ou conquista ou não conquista, você não impõe. O temor, ele te garante por um certo tempo, mas depois ele realmente se esvai. Poder. Eu também acho a mesma coisa do poder. Você não precisa do poder pelo poder. Veja, Jesus Cristo pregava o serviço, e não o poder. E ele foi um líder acima de qualquer outro que a gente possa conhecer. Eu acho que a história de Jesus ela é emblemática, não por uma questão de religião, mas por uma questão mesmo de coerência. E ele falava isso. Né? O poder, por si mesmo, ele não serve para nada. Mas ele inebria as pessoas, elas se, vamos dizer assim, se enganam e depois ele se perde. Eu acho que você servir te gera mais frutos, te gera mais admiração e você conquista mais pessoas liderando com autoridade do que impondo respeito, quer dizer, impondo poder a elas. O poder, ele gera a médio prazo um efeito rebote. As pessoas elas têm essa falsa ideia de que um cargo te dá poder. Ela não te dá poder. Ela te dá por um certo tempo, né? Mas depois acaba. Eu acho que a palavra certa servir. E quando a gente traz essa frase, né,
Conhecereis a verdade vos libertará. Sempre. Ou a verdade, ela é tudo. Ela é incômoda, ela é desagradável às vezes, mas necessária. A mentira, ela aprisiona, a mentira, ela engana por um certo tempo, mas ela não sobrevive porque ela mesma precisa se alimentar e fica cada dia mais difícil. Então, falar a verdade sempre. Eu falo sempre. Mentir jamais. Omitir às vezes a gente precisa omitir, né? Mas mentir não. E quando a gente fala sobre política, o que é política para Maria do Carmo? Política é o que muda a vida das pessoas. Nós somos seres políticos, vivemos em sociedade. O homem não consegue viver só. E a adequação dessa vida em sociedade, ela precisa com que você aprenda a conviver respeitando as pessoas, respeitando as vontades de cada um, os direitos dentro daqueles limites. Você respeita e eu te respeito, mão dupla. Aprender a conviver. Política partidária também deveria ser isso, a gente deveria levar, servir as pessoas, ajudar, fazer com que o mundo fique melhor para todos. Porque quando você melhora a vida de um, né, você melhora a vida de todos. Isso é fato. E as pessoas, às vezes, se esquecem disso. É aquele chavão, vai também eu gosto, adoro, ninguém é feliz sozinho. E ninguém é feliz à custa da infelicidade alheia. Então, assim, às vezes a gente vê tantos problemas no mundo, tantas pessoas deprimidas, cheias de problema. É isso. Às vezes você não sabe, mas vai olhar o que fez, o que aconteceu. Tem que dar uma repensada fora da sua vida, mas pensa a vida dos outros. A gente se olha para os lados, a gente vê tanta razão para não ser infeliz que a gente, às vezes, não valoriza. Então, nessas caminhadas que eu tenho feito, mais e mais eu tenho tido motivos para agradecer todos os dias o que eu consegui, o que a minha família é, o que somos e o que queremos para os outros, que é repetir. Eu quero que todo mundo seja o que eu sou, o que eu tenho. Eu gostaria que o mundo inteiro fosse igual a mim, porque eu acho que isso seria muito bom. Eu sei que é uma utopia, mas quem sabe um dia, pelo menos parecido, né? E aí a gente vai finalizando. Obrigada pela entrevista. Vou deixar esse espaço para você falar com quem está assistindo a gente até agora, né? A gente já tem aqui 246 pessoas acompanhando. Então, eu deixo aqui essa câmera para você falar com quem está acompanhando a gente. Então, valorize seu voto. Tem uma frase de um filósofo, Stéphane Rassel, ele é francês, que ele fala assim: a indignação, ela não nos faz pessoas raivosas, mas ela nos permite, vamos dizer assim, uma pessoa indignada, ela não se conforma com os malfeitos alheios. Então, ela luta para que aquilo mude. Use essa indignação que você tem com a vida que você olha das outras pessoas, com a sua própria vida, com as suas necessidades não satisfeitas, não pela sua vontade, mas pela vontade alheia, e aproveite esse momento em que você vai escolher não quem vai ser o deputado ou o senador, mas aquele que vai comandar o seu destino, porque é isso que o político faz pelos próximos 4 ou 8 anos. E escolha bem, escolha pessoas corretas, pessoas que valorizem seu estado, que valorizem a sua vida, que lutem pelos seus direitos. Ele é a sua voz, é a procuração que você vai dar. Aí você pensa, para quem eu daria essa procuração? E aí você que está assistindo, né, está acompanhando os bastidores da política, vocês estão com uma agenda muito lotada, né? Aí estão visitando municípios, estão visitando comunidade, tem como dar uma palhinha da agenda, porque tem gente de bairros, né, tem gente de município, isso, né, acompanhando aqui. Então, nós temos várias viagens programadas aí, vamos para Tefé, Tabatinga, Fonte Boa, a terra do meu marido. Vamos visitar outros municípios e aqui todos os dias temos aí uma agenda por todos os bairros daqui da cidade de Manaus. Estamos aí juntando tudo que a gente tem para depois ajudar aí o Arthur. Eu falei para
Falo para ele que eu vou ser uma primeira suplente bem ativa, vou ser uma porta-voz aqui do Estado para que ele realmente possa fazer o mandato que a gente espera que faça. E a gente conta aí que vai conseguir dar conta desse recado. Então, um beijo para vocês.